Aos torcedores que torceram contra, ao CJ Gardner-Johnson e a todo mundo que interessar este recado. Bye bye, meus amigos, bye bye. Só sobraram 2 e os Niners estão no Super Bowl. E nesse clima de festa está começando o timeout número 22. E aí, Alex? Como você está, meu amigo? Eu tô ótimo, tô vendo que você tá melhor ainda nesse momento, não é mesmo? Ah, eu tô. Caiu a ficha. Estamos no Super Bowl, meu amigo. Cara, nossa, esperei demais por esse dia. Voltar pra um Super Bowl sem o Jimmy Garoppolo é muito bom. Muito bom. Jimmy Garoppolo que foi revelado na transmissão da Rede TV, não é mesmo? Que você tem uma tatuagem dele no braço, né? Então como é que você fala? Houve um erro jornalístico ali, na verdade. Eu tenho uma tatuagem dos 49ers, de um jogador que permanecerá sem ser revelado, no anonimato. Mas é isso aí, mano. É isso aí. Eu cometi o sacrifício. Perfeito. E desde então as coisas mudaram para São Francisco. Veio o Brock Purdy. Perfeito. Inclusive, as pessoas não lembram, mas esse foi o jogo onde o Brock Purdy fez o handoff pro lado errado. Editor, bota aí o vídeo agora. Momentos do São Francisco 49ers. Incrível. Eu lembro exatamente do que eu falei pro Leozinho, nosso editor. Eu falei, cara, esse maluco aí... O que é isso, velho? Olha esse QB reserva que a gente tem. Mal sabia eu que ele seria responsável por muitas alegrias da minha vida, cara. Então, é isso, mano. Dá os recados iniciais aí, vamos começar. Então a galera não vai deixar de curtir esse vídeo, certo? Se inscrever aqui no canal, comentar aqui também, porque essas finais de conferência renderam muita coisa aí pra gente conversar. A PP tá feliz, eu tô feliz, então vamos com tudo que o programa vai ser excelente. Maravilha, Alex. Então, vamos deixar o melhor pro final. Tudo bem. Vamos começar de ordem cronológica. Vamos falar do Lamar Jackson e companhia, o Seed 1, que mais uma vez fez uma péssima atuação em final de conferência. Todd Monken tava maluco, eu não entendi o plano de jogo desse cara. E o inevitável aconteceu, cara. O Patrick Mahomes, apesar de todos os problemas que a gente falou a temporada inteira, o cara chegou no seu 4º Super Bowl em 6 anos na NFL, cara. Não tem muito o que falar além disso. Ele é muito diferenciado, acho que inevitável é a palavra, né, que você utiliza aí, mas muito pro elenco do Kansas City Chiefs, né. Eu estou inclusive, né, de camisa do homem aqui, com um detalhe especial aí, ó, que vai ficar pra depois, Olha certo? só. Que, Ok. cara, eu achei que os Ravens seriam um time que poderiam parar o Kansas City Chiefs por ser um time muito completo, mas fato é que Kansas City também é um time muito completo. A gente colocou muito, problemas, né, nesse ataque, etc, mas tendo o Patrick Mahomes e do outro lado o Steve Spagnuolo, é um time que foi bem aí ao longo da temporada, com erros pontuais, mas que estava em posição de vencer esses jogos de qualquer maneira, né? Falando do Baltimore Ravens, tirar esse assunto de cara aí, não teve baile, cancelaram o baile, Steve Spagnuolo acabou com o baile do Lamar. Não tem jeito, cara, De fato jogou mal, né? Por mais que eu torça, por mais que eu ame, eu tenho que vir aqui e falar o que eu acho de fato que jogou mal. Eu acho que ele, por exemplo, foi mais culpado do que o Josh Allen foi na derrota do Buffalo Bills, por exemplo. Eu acho que o Todd Monken teve um plano de jogo muito ruim, como você traz aí. Não entendi porque os Ravens não correram tanto com a bola. Eu acho que o Spagnuolo lotou o box para forçar um pouco o Lamar a passar, mas acho que mesmo assim os Ravens correm tão bem com a bola que você precisa impor a sua identidade no Kansas City Chiefs ali. É uma das melhores defesas da NFL, mas você também tem que valer do que você faz de bom, certo? E acho que o Todd Monken falhou nisso, deixou muito ali na mão do Lamar. Os recebedores também deixaram um pouco o Lamar na mão, certo? O Zay Flowers ali com aquele fumble que, cara, a gente sabe, mano, não estica a mão na linha de gol, porque pode acontecer esse tipo de coisa. O Snead, como uma jogada muito clutch, né, também dá os méritos a ele, não foi só um erro do Zay Flowers, o Snead consegue forçar o fumble, então teve isso, os recebedores não conseguiram a separação, o Lamar segurando muito a bola no pocket, porque é um pouco do estilo de jogo dele, mas os recebedores também não ajudaram, certo? Então, acho que foi por aí, a defesa dos Ravens fez sua parte, né, conseguiu segurar o Mahomes aí no segundo tempo inteiro e o ataque não correspondeu. Né, o Lamar lançando a interceptação em cobertura tripla, acho que ele ainda eu acho que o que falta pra ele, cara, eu tenho um texto, um dos primeiros textos que eu escrevi sobre a NFL, assim, é o que faltava pro Lamar virar um quarterback de elite. Hoje acho que independente disso ele é um quarterback de elite, mas falta aquele gelo no sangue. Eu acho que o Lamar ainda
se deixa muito afetar pela situação. Não significa que ele não consegue ganhar os jogos, mas eu acho que as emoções pegam um pouco dele. Eu acho que isso acontece tanto pro bem como no jogo dos Texans, né? Falou que teve um discurso super emocionante lá no intervalo, o time voltou outro, mas nesse jogo contra o Kansas City Chiefs acabou aí deixando ele em posição de cometer erros que não necessariamente ele poderia cometer com uma interceptação. Então, acho que isso foi vacilo, né? Muita gente chamando aí de pipoqueiro, né? Que é uma palavra que eu e você a gente odeia bastante, né? Peyton Manning, por exemplo, a esse ponto da carreira era o MVP e estava em 2-4 em pós-temporada, né? Estou falando que o Lamar Jackson é o nível do Peyton Manning? Não estou, mas você chamaria o Peyton Manning de pipoqueiro nesse ponto da carreira, o que é um completo absurdo, sabe? Porque, querendo ou não, vitória e derrota não é estatística de QB, mas não posso chegar aqui e falar como se o Lamar Jackson, né, não tivesse culpa nessa derrota, porque de fato não foi um bom jogo da parte dele. E foi um jogo que começou muito bom, né, cara? Eletrizante, o Lamar fazendo coisas de Lamar Jackson. E parecia que nós veríamos um jogo que passaria aí dos 25 pontos na casa para os dois times. Algo parecido com o que foi Lions e 49ers. Mas foi um jogo de defesas, como a gente falou que seria. A defesa do Steve Spagnuolo é uma defesa que sabe muito bem criar desconforto no quarterback adversário sem se expor tanto, né? Aquela coisa que a gente fala das pressões simuladas, eles colocam várias vezes muitos jogadores na linha defensiva e apenas alguns vão na blitz, só que aí você vai ver, na verdade nem é uma blitz, eles apenas fazem com que tenha um free rusher sem que tenha necessariamente mais jogadores indo na pressão. Isso aconteceu algumas vezes na partida. O Lamar Jackson ainda é um quarterback que sob pressão cai o nível. E ele tem essa mania que a gente já falou algumas vezes, de quando ele quer escapar, às vezes ele escapa para fora, ele escapa para trás. E isso faz com que ele perca jardas se ele for sacado. E não vai ser toda jogada que ele vai conseguir simplesmente sair de um sec, igual foi naquela jogada lá que ele fez o touchdown, sabe? O Lamar, ele faz coisas espetaculares, mas eu senti falta do Baltimore Ravens que controla a partida. Parecia que por ter o Patrick Mahomes do outro lado, esse time ficou desconfortável de tomar certos riscos, de tomar a identidade que sempre tem. A defesa dos Chiefs era uma das piores da NFL contendo o jogo corrido. Sofreu muito na mão do James Cook e do plano de jogo lá do jogo contra o Buffalo Bills. E eu senti que faltou o Baltimore Ravens correr melhor com a bola. Eles estavam tentando muitos passes em primeiras descidas, em descidas baixas, que é o que a gente fala, né? Primeira e segunda descida. E isso fez com que o ataque do Baltimore Ravens se tornasse um ataque muito fácil de ser parado. Porque a gente tem que lembrar que, apesar do Lamar Jackson ter se tornado um ótimo quarterback, né? Plantando os pés, fazendo as progressões, fazendo os passes, ainda assim é um corpo de jogadores, de recebedores muito jovem. Você tem ali o Odell Beckham Jr., que é um cara que é veterano, mas também já não é o cara mais de 1.000 jardas por temporada. Além disso, você tem ali recebedores como o Zay Flowers, que é um calouro, ele vai cometer erros de calouro. Ele é um cara que às vezes não tá ali com o emocional, com a experiência na hora para sentir aquele momento. Faltou, acho que, acionar melhor os tight ends nesse jogo. Sabe, foram muitos problemas que o Baltimore Ravens não poderia ter se dado ao luxo de ter cometido a esse ponto da temporada. Era um time que eu cotava como favorito para chegar no Super Bowl e para vencer. Só que na live que a gente fez eu falei, não dá para você duvidar de Patrick Mahomes. É um cara que você apostar contra ele na pós-temporada, as estatísticas te falam que você vai estar errado 14 vezes de 16 que você fizer esse palpite. De 17, na verdade, né? Foram 3 derrotas em playoffs. E agora o Patrick Mahomes vai para mais um Super Bowl, mas é óbvio que a narrativa fica pra cima do QB, mas, cara, vamos falar desse time dos Chiefs que trabalho espetacular de reconstrução da temporada. Um time que entendeu suas limitações, joga dentro delas e sabe que dá pra você vencer, mesmo não tendo um elenco espetacular. Você vê que hoje o plano de jogo desse ataque é um plano de jogo extremamente diferente do que o Patrick Mahomes tinha em 2018, por exemplo, que foi o primeiro ano dele na liga, é o ano de 50 touchdowns, de 5.000 jardas passadas. Hoje o Patrick Mahomes é um cara que solta a bola em profundidade com um volume muito menor do que ele fazia antigamente. Você vê o Mahomes distribuindo a bola em passes curtos, sabe? Botando ele em movimento. Você viu no começo do jogo, naquele primeiro drive, os Chiefs precisando arriscar uma quarta descida. Você imediatamente já bota o Mahomes em movimento, porque daí isso causa um desconforto na defesa. Você precisa se adaptar e o cara vai fazer jogada, sabe? E aí foi algo que eu até comentei com o Vini, nosso social media, durante a semana.
E essa chavinha voltou muito rápido contra mim. Que eu mandei uma mensagem pro Vini no começo da semana falando assim, Vini, você não acha que o Mahomes, esse Mahomes de 2023, é o menos espetacular do Mahomes que a gente já viu? E isso de fato foi algo que eu senti durante essa temporada, que a gente viu um Mahomes menos fazendo coisas de Mahomes e mais fazendo um trabalho que você precisa fazer durante os jogos, que é pegando o check down, fazendo as jogadas fáceis ali, as jogadas rápidas. E aí logo numa final de conferência esse Mahomes espetacular aparece. É o Mahomes que faz uma jogada inacreditável pro Travis Kelce. Quase 10 segundos pra mandar a bola, mano. Exatamente, foi quase 10 segundos pra fazer o passe e se você dá esse tempo todo pro Patrick Mahomes, ele vai fazer alguma coisa acontecer. Aquele passe em back shoulder que ele faz no primeiro touchdown pro Travis Kelce, sabe? Aquilo ali é uma coisa linda. E você não tem mais um Patrick Mahomes que precisa passar pra 4 touchdowns e 400 jardas pra vencer um jogo. Ele se tornou um cara que vai ficar tranquilo com as 200 jardas e com os 2 touchdowns, só que as circunstâncias onde esses números são conquistados é o que realmente importa. Um time que sabe correr com a bola, uma defesa que parou Josh Allen quando precisou, que parou Lamar Jackson e agora vai estar indo aí para um Super Bowl com a melhor defesa da era Patrick Mahomes. E a gente viu isso acontecendo com o Tom Brady também. Tom Brady venceu Super Bowls onde o ataque era espetacular, como por exemplo lá em 2016, que foi a pior defesa da era Patriots que venceu um Super Bowl, mas também venceu um Super Bowl em 2018, quando a defesa dos Patriots precisou limitar os adversários a 16 pontos por jogo, foi lá e ganhou um Super Bowl onde cedeu apenas 3 pontos, sabe? Então, é algo que a gente precisa tirar o chapéu pro que esse time dos Chiefs fez. É um trabalho sensacional de você pegar um time que até agora, há um pouco tempo atrás, tava perdendo pra Las Vegas Raiders em casa, jogando mal, e agora tá num Super Bowl, cara. Você diz muito bem, mano, e a palavra que eu usei, assim, pra definir isso, assim, até no meu Twitter foi de se reinventar. É um time que merece muitos aplausos por ter se reinventado, não só ao longo desses últimos anos, mas dentro dessa própria temporada, certo? Então... E uma coisa, né, Alex? Não precisou demitir o Andy Reid. Não precisou demitir o Andy Reid, né? Lá no nosso querido Twitter tinha gente pedindo isso aí. Ai. Mas Spagnuolo, então, cara, com um plano de jogo maravilhoso, né? Acho que a gente falou muito dele aí na live antes do jogo e agora até os jogadores com aquela camisa depois do jogo. Você viu isso escrito In Spags We Trust, né? Com a foto do Steve Spagnuolo. Cara, muito forte, que é um cara que merece todos os elogios pelo que ele fez com esse ataque do MVP da temporada. Acho que o plano de jogo dele acabou deixando o Todd Monken desconfortável e gostaria que ele tivesse mais respostas. Acho que ele tinha respostas pra, sabe, botões para apertar, como eu falo às vezes, e não chegou nessas respostas a tempo, né? Mas do outro lado, um Patrick Mahomes que, cara, mesmo sem correr tão bem com a bola, com a Isaiah Pacheco, que, cara, ele pra mim, pode pôr meu nome aí do lado, o melhor quarterback da história da NFL. Pra mim, é o melhor quarterback, cara. 100%. Esse não foi um jogo brilhante, mas mais uma vez ele se reinventou ao longo da carreira e faz o que precisa. Certo? Uma das habilidades ele que é de tomar pouco sacks. Ele foi tomar o primeiro sack nessa pós-temporada, foi no meio do terceiro quarto, sabe? Então essa jogada aí de 10 segundos, você não só evita jogadas negativas, mas o Mahomes ainda consegue criar jogadas dentro das jogadas. Isso é muito importante, né? Ele consegue improvisar, seja passando ou correndo com a bola, então fez jogadas que mostram por que ele é esse cara, certo? Que coloca o time em muitas posições de vencer. E também Travis Kelce, certo? Que apareceu quando importou. Esse ano todo mundo falando que ele caiu, né, de produção, etc. Ainda tava jogando bem. Ele tava em modo interclasse. Exato. Viu, né? Tava em modo interclasse. Quem aí já jogou interclasse com a namorada na banca? Pois é. Sabe o que eu tô falando, cara. E aí, quando o jogo importa, quando tem a Taylor Swift lá, certo? Ele aparece, né? Grandes jogadores aparecem nesses momentos. E agora o jogador com mais recepções na história da pós-temporada, quebrando o recorde do Jerry Rice aí. Toda vez que você quebra um recorde do Jerry Rice, você... Mano, é uma coisa um pouco especial, né? Inclusive, ele é o GOAT da posição, né? O Travis Kelce. Acho que dá pra falar, né? Eu pessoalmente acho. E eu já bato nessa tecla desde o começo da temporada. Eu ainda preciso pensar um pouco, mas acho que sim. Principalmente se vencer esse Super Bowl. Mas acho que dá pra dizer, certo? Eu ainda... É porque tem algo que me pega muito em relação ao Travis Kelce. A longevidade dele em relação ao Gronkowski. Sim. Eu acho que o Gronkowski talvez tenha sido o jogador que melhor soube canalizar a carreira do maior quarterback de todos os tempos, que foi o Tom Brady. Sim. Mas assim, o Travis Kelce tá canalizando a carreira do melhor quarterback de todos os tempos. Sim. Então,
Eu acho super justo a gente falar que talvez a gente esteja vendo um time com o melhor quarterback e o melhor tight end da história da NFL. Sim. O que é simplesmente surreal. O Gronk foi muito dominante, né? Teve um auge que eu acho que foi melhor do que o do Travis Kelce, assim. Ninguém conseguia fazer nada contra o Gronkowski. E o Kelce pega nessa questão da longevidade que você diz. Mas é isso, foi um jogo de defesas, né? Eu até brinquei assim, os homens se divertiram com o jogo defensivo, agora vem o jogo ofensivo que a gente vai falar aí depois. Mas que fez valer, cara, o quarterback mais experiente, o quarterback que tem o sangue gelado, o quarterback que já passou por essa situação antes em comparação com o Lamar Jackson. O Lamar Jackson ainda é muito novo, acho que vai chegar a hora dele, ainda tem tempo de voltar aí, por mais que tinha uma excelente chance jogando em casa com essa defesa excelente do McDonald, né? Não posso deixar de mencionar Kyle Hamilton, que tava em todo lugar nesse jogo. Nossa, jogou demais. Tava em todo lugar. Ele joga demais, mas fez aí o Patrick Mahomes, né, o suficiente pra colocar os Chiefs em posição de vencer mais um jogo fora de casa. Acho que, mais uma vez, a gente vai ficar com aquela comparação assim do Tom Brady ser o Michael Jordan e a gente tá vendo aí o LeBron James. Certo? E vamos ver aonde vai dar esse discurso, principalmente com o jogo daqui de 2 semanas. Mas muito divertido. Acho que é muito especial acompanhar. A gente falou aí em outro timeout que antes torcia contra o Tom Brady, né? Mas o Mahomes, cara, é muito divertido de ver. É muito bom apreciar a grandeza dele. É um cara que eu sou muito, muito fã. E vamos ver o que vai acontecer aí no Super Bowl. Mas tô feliz por ele ter chegado lá de novo, certo? É isso. Antes da gente ir pro próximo jogo, um debate que eu queria sugerir aqui sobre o prêmio de MVP. Eu tenho essa opinião já há algum tempo, que eu não acho que faça o menor sentido esse prêmio ser da temporada regular apenas. Porque pensa comigo, você tem a pós-temporada como o momento onde você separa os homens dos meninos. E eu não tô falando isso pra desmerecer o Lamar, mas é algo que eu fiquei pensando. Por que você vai limitar o prêmio mais importante individual da temporada à temporada regular? Porque pode ser que o jogador tenha uma temporada espetacular e não vá para os playoffs. Tá, então ele não é um MVP. O MVP precisa carregar o seu time para os playoffs. Ele precisa ter feito algo espetacular. Mas, cara, pensa comigo. Como que você vai dar um prêmio mais importante da temporada e desconsiderar o momento onde as coisas se afunilam? Cara, esse prêmio, primeiro porque ele é individual. E aí, se um time vai para os playoffs ou não, Justo. Depende de muita coisa, certo? Eu concordo com você. Geralmente nisso. o MVP vai pros playoffs, tá nas 2 primeiras seeds. A gente já falou o quanto ele é ligado ao sucesso do time, querendo ou não. Mas pra mim, por princípio, ele é individual. Então ele não deveria contar também os playoffs, porque você tem um espaço amostral diferente. Não são todos os times que vão pros playoffs. Então é aquela coisa, ele é ligado o suficiente no sucesso dos times. Então, querendo ou não, sabe, votantes poderiam se deixar influenciar pela pós-temporada. Mas o Green Bay Packers, né, teve mais jogos do que o Chicago Bears na temporada. Então, sabe, eu acho injusto você votar dessa forma. Mas é o time, não é o jogador. Essa é a diferença. Eu concordo nesse ponto, mas você tem casos onde, por exemplo, não é o caso do Lamar Jackson, não acho que ele teria feito o suficiente pra perder este prêmio, sabe? Mas, cara, o Christian McCaffrey, o que ele fez com esse time dos 49ers é algo que engrossaria um pouco o discurso. O cara teve 4 touchdowns e 260 jardas em 2 jogos. E o time tá indo pro Super Bowl por conta dele. A gente teve ano onde o Aaron Rodgers poderia ter perdido esse prêmio, por exemplo. Poderia ter perdido esse prêmio pro Tom Brady, eu acho. Então, é algo que na minha cabeça não faz muito sentido você limitar isso à produção da temporada regular. Mas todos os outros prêmios, como faria? Mantém todos os outros prêmios da temporada regular. A NFL que cria esses critérios. A NFL não precisa seguir uma regra de fora. É a NFL que cria a própria regra. O MVP vai ser diferente, pronto. Mas enfim, eu aprendi a simplesmente ligar menos pra MVP depois com certeza. de ver alguns absurdos, assim. É algo que até o Davis fala bastante, né? Ele fez um vídeo excelente há algum tempo atrás falando sobre isso. Que sejam membros de Davis Chodini, sem dúvidas. Sim, é uma recomendação que tem o selo Pepe Narducci e o selo Alex. Sim. Vou tirar rápido o joinha pra não fazer os fogos de artifício. Não, os fogos a gente tem que guardar. E é um prêmio que é legal de debater, é legal de discutir, mas quando você vai falar sério sobre o assunto, você tá falando sobre o voto de, tipo, uma quantidade limitada de jornalistas. São 50 jornalistas que votam no prêmio de MVP, né? Que a gente sabe-se lá o que vai passar na cabeça dos caras. Então, é isso. Mas passando agora para o segundo jogo da noite, um jogo que foi
definitivamente um jogo para cardíaco novamente. São Francisco foi contra as vitórias tranquilas nessa pós-temporada. Eu acho que o time entrou querendo responder todas as dúvidas que ainda restavam sobre esse elenco. Não vence jogo quando o jogo é importante, o Kyle Shanahan some. Porque esse time não sabe virar jogos, não sabe jogar com a adversidade. O Kyle Shanahan tá 3 trilhões e 45 quando ele tá atrás do placar. Foi lá, cara. 7 pontos de diferença contra o Green Bay Packers entrando no último quarto, venceu o jogo. 17 pontos no intervalo. Essa foi a maior virada da história da final de conferência. Superou a vitória da contra NFC. Isso, da final da NFC. Mas foi a primeira vez que um time vai perdendo por 17 pontos no intervalo e vira o jogo. Então, no intervalo foi a maior virada que um time conseguiu na final de conferência. E foi algo surreal, Alex. Foi algo surreal. Novamente, eu vou tornar a você a apresentação deste programa agora. Porque eu não soube reagir a esse jogo. Eu não soube reagir. Eu vi o jogo junto com a minha namorada, com a Júlia, e... Cara, eu tava nervoso. Eu não assisto o jogo em pé. Eu não assisto. Eu sou o cara que vê o jogo sentado, tranquilo, no sofá. Eu não faço muitos barulhos. Eu grito uma vez ou outra quando o jogo precisa daquela extravasão, sabe? Você precisa colocar pra fora as coisas que você tá sentindo. Aí beleza. Mas geralmente eu sou um cara sereno assistindo o jogo, sabe? Cara, esse jogo eu tava, tipo assim, roendo a unha. Eu tava com o coração palpitando. Era muita coisa em jogo. Então... Eu não sei muito bem falar desse jogo, eu vou direcionar a você a condução desse segmento, velho. Perfeito. Eu gostaria de ter visto os tweets. Eu estava trabalhando no Endzone Brasil. Foi tranquilo, foi tranquilo. Não vi os tweets de Pepe Narducci. Foi tranquilo. Depois você pode ir lá, eu não apaguei nenhum tweet. Eu tava bem analista sobre o que tava acontecendo, sabe? Eu não fui aquele cara que... Eu odeio o tipo de torcedor que quer cobrar de você uma esperança se você não estiver sentindo ela de verdade. Então tinha muita gente falando assim, ai, Pepe, acredita e tal. E eu falando, pô, cara, eu preciso ver algo diferente pra eu acreditar. A defesa terrestre dos 49ers tava seguindo exatamente o que a gente falou que ia acontecer. No começo do jogo, o time não conseguiu parar nenhuma corrida. O time custou a fazer uma jogada negativa e aí aconteceu algo que me preocupou muito mais do que apenas o jogo corrido, que foi a defesa aérea dos 49ers estava cedendo terceira para 18, terceira para 12, terceira para 10, terceira para 9. Então o time até forçava terceiras descidas longas, mas não conseguia parar. E aí o pessoal cobrando de mim que eu fosse otimista. Cara, eu precisava ver algo diferente no segundo tempo. Eu não descartei esse jogo. Eu até comentei que, nessa terceira para 18 acabou. Porque era o semblante dos jogadores, era o tipo de coisa. E aí no final do primeiro tempo, o Dan Campbell decidiu chutar um field goal. Eu pulei de alegrias aqui em casa. Não vou negar. Porque se ele tivesse arriscado essa quarta descida, ele teria convertido, ele teria feito o touchdown. E aí, a gente falou muito de agressividade, de conservadorismo. Ele foi conservador quando precisou ter sido agressivo e ele foi agressivo quando precisou ter sido conservador. É muito fácil falar agora? Só que fora de casa ele poderia ter chutado 2 field goals que colocariam a posse de bola, primeiro, em 3 posses de bola, e depois ele voltaria para 2 posses de bola. Ele decidiu arriscar, o recebedor dropou, não interessa, ele correu um risco desnecessário que não se pagou. Então, nesse ponto, o torcedor PP foi muito mais acuado porque eu não tava dando pra pôr pra fora as coisas. Então eu tava bem falando o que eu tava vendo, sabe? Eu tava muito bolado, cara, com o Tashawn Gibson. Ele foi bem mal nessa pós-temporada. Aí ele pegou e forçou um fumble também, então... Sim. Foi isso. Vamos ficar nesse assunto da quarta descida. Também tirar isso da frente, vamos falar sobre isso. Eu entendo o processo do Dan Campbell. Eu não vou chegar aqui e julgá-lo por isso, porque eu acho que foi o que trouxe ele até aqui com o time do Detroit Lions. Isso faz parte da mudança de cultura do Dan Campbell. Eu olhei nos números da ESPN, né, que tem disponível para todo mundo que quiser olhar o ESPN Analytics, que mandou arriscar todas as 3 quartas descidas. Certo? Tanto do field goal quanto as outras 2 que ele arrisca aí no segundo tempo. Mas todas por uma margem muito pequena. 0,3%, 0,2%, 0,1%. Então é aquela questão do, sabe, joga a moeda pra cima e decide. Então eu não vou criticá-lo por isso, porque eu entendo esse processo.
Eu, que sou aí o rosto da quarta descida da NFLTT, né? Até você me mandando mensagem, um monte de gente aí me mandando mensagem. Ai, ai. Acho que os Lions deveriam ter chutado mais field goals, certo? Tanto aquele, né, no final do primeiro tempo que você acha que ele deveria ter arriscado, quanto pelo menos uma das 2 quartas descidas aí no segundo tempo. Mas eu sei por que ele arriscou, né? E quando você converte esse tipo de situação, tem a questão do momentum também, né, que eu tuitei sobre isso aí, que, cara, enquanto o esporte for jogado por pessoas, você tem o momento, você tem o psicológico. Então, ele não ter conseguido, os Niners respondem com um touchdown, logo depois, os 49ers conseguem forçar um fumble, marcam outro touchdown, então os 49ers voltou pro jogo. Eu acho que os Lions perderam muitas oportunidades ao longo dessa partida, não só nessas quartas descidas também com drops, mas drops em outros momentos, né, e contra um time tão bom quanto o San Francisco 49ers, você tem que girar a faca. E acho que o Dan Campbell buscou isso com as quartas descidas também, certo? Que aí se você converte, você continua no campo, você gasta o relógio, etc. E aí faltou a execução dos jogadores. Né? Drops, acho que o Goff também perdeu leituras aí na segunda, quarta descida, né? Eles chamam o mesh contra man coverage, aí o Goff perde 2 jogadores aí que estavam abertos. Então, acho que os Lions... Mas a pressão veio, cara. Sim. O problema é Sim. esse. No momento em que ele Sim. tinha se não me engano era o Jameson Williams aberto, a pressão de 3 homens chega, e aí ele precisa se movimentar. E é o que a gente fala, cara. O Jared Goff pressionado vira outro quarterback. Sim. É o câmbio automático que quebra. Sim. E aí... cara, machuca pra torcida de Detroit, né? Por mais bonita que tenha sido essa temporada, acho que eles tinham uma chance muito boa, principalmente dentro do contexto desse jogo. E perder dessa forma, com muitos tiros no pé, não tirando nenhum mérito do San Francisco 49ers, se aproveitou das oportunidades que o Detroit Lions deu, certo? Cara, machuca demais. E o Dan Campbell aí dando entrevista falando que não se arrepende, né? Eu entendo o processo dele. Acho que esse era o meu ponto com essas quartas descidas. Por mais que eu não tenha tomado as mesmas decisões, né? Eu não fosse tomar as mesmas decisões no caso, eu não tinha poder nenhum de escolha, mas eu tô defendendo ele aqui. Alex mandando mensagem pro Dan Campbell. Alex cara, dá dicas para Dan Campbell. field Mano, goal. na próxima chuta aí na próxima, por favor, irmão. Só pega os pontos. Mas entendo por que ele fez o que fez, né? E sair de cabeça erguida, eu acho. Muita gente vai criticar, faz parte, né? Como ele mesmo diz. Mas não acho que foi maluquice, né? Foi uma coisa ali de jogar a moeda pra cima e escolher. Ele foi com os princípios dele. E aí, cara, pra ser recompensado de forma grande, você tem que correr grandes riscos. Acho que correu e dessa vez acabou sendo aí responsável, né? Por não dar essa vitória pro Detroit Lions. Falando um pouco sobre como foi o jogo e sobre por que eu acho que São Francisco venceu, eu preciso começar falando do primeiro tempo de São Francisco, que foi muito preocupante. Mais uma vez o time sofre nas chamadas ofensivas e defensivas no primeiro tempo. Eu coloco essa performance que fez o time ir perdendo por 17 pontos de diferença pro segundo tempo, eu coloco 100% na conta do Kyle Shanahan e do Steve Wilkes. Mas o Brock Purdy foi interceptado. Beleza, a interceptação do Brock Purdy vem novamente numa situação onde não tem respostas nas primeiras jardas, você pede o seu QB para fazer uma leitura de 3 segundos e você não tem uma linha ofensiva que vai segurar esse tempo todo. O Brock Purdy contra os Packers fez um passe desse jeito que foi uma puta recepção pro Jawan Jennings. Ontem isso não se pagou, foi uma interceptação. E você via que as respostas do Steve Wilkes demoram muito para acontecer. Essa defesa dos 49ers, pra mim, não é uma defesa que quando vai bem por conta do Steve Wilkes. Eu acho que vai bem por conta do momento, vai bem porque os jogadores dão mais de si. Eu senti que no segundo tempo, assim que Detroit erra a quarta descida, São Francisco volta muito forte pro jogo. Volta com aquela... Eles precisavam fazer o TD na posse seguinte, e o TD acontece. E o TD acontece numa jogada onde o Brock Purdy cria com os pés. A gente pode passar aqui o programa inteiro falando das coisas que o Brock Purdy precisa melhorar. Uma coisa que ninguém vai poder falar sobre esse cara é que ele esconde do jogo, é que ele não sente o momento. O Brock Purdy é um jogador muito mais maduro do que muito veterano aí que tá há 10 anos na NFL. O cara, quando precisou, ele não via as alternativas em campo. Eu até achei que ele perdeu algumas jogadas, mas cabe ao quarterback resolver as coisas. Então, algumas coisas a gente só vai saber com a câmera tática, se ele perdeu o alvo, se ele tomou a decisão certa. Mas o resultado só aconteceu porque o Brock Purdy saiu do pocket,
conseguiu produzir com as pernas. Ele foi pro contato, cara. O Brock Purdy, se ele não tivesse ali o Deebo Samuel trombando com ele ia ter parado na end zone, ele ia ter feito o touchdown ele mesmo. Até brinquei Depois... que o Steve Young apareceu aí, mano. Cara, foi uma coisa que assim, eu fiquei muito feliz de ver. Sim. Porque no primeiro tempo, é o que eu falo, o Kyle Shanahan, ele respondeu muitas dúvidas nessa pós-temporada. É algo que eu mesmo queria ver ele respondendo nesse último jogo, que é a coisa de se adaptar. No primeiro tempo, começar pelos erros. Você viu o São Francisco precisando de muitos conceitos que demoravam para aparecer em campo. Dando pouco a bola nas mãos dos seus playmakers, como o Deebo Samuel, como o Christian McCaffrey, deixando eles produzir. Quando o São Francisco fez isso, São Francisco foi muito bem recompensado. O primeiro touchdown vem de uma jogada que o Christian McCaffrey quebra 3 tackles e avança 40 jardas com a bola nas mãos. E não tem problema nenhum de você ter um time que a identidade é essa. Você não precisa ter um time que o quarterback resolve tudo sozinho. Olha os exemplos que a gente tem. O Patrick Mahomes, o Kansas City Chiefs desse ano é um dos times que mais tem jardas após a recepção. É um dos times que mais passa a bola nas primeiras 5 jardas. Não tem demérito nenhum em você fazer esse tipo de coisa se isso funciona. E aí São Francisco estava jogando de uma forma que não ia sair do lugar. Com essa linha ofensiva, você não vai ter tempo para lançar uma bola, um conceito que vai precisar de 3 segundos, 4 segundos para se desenvolver. E aí no segundo tempo, cara, você viu o São Francisco muito mais ligado. As primeiras 4 posses de bola, o time pontuou. O time não chutou um punch no segundo quarto, no segundo tempo, né? E São Francisco distribuindo a bola muito mais rápido. É passe curto no Deebo Samuel produzindo. É passe curto no George Kittle. É passe curto no Christian McCaffrey. E aí você tem o Brandon Ayuk, que é um playmaker em campo aberto. Sabe, você tem um passe ali horrível do Brock Purdy, mas que na própria coletiva de imprensa ele mesmo falou, cara, você pode me criticar o quanto você quiser, eu tô tentando dar uma chance pro meu melhor jogador em campo aberto e isso se pagou. E às vezes você precisa correr com certas sortes também. São Francisco é um time que a gente viu em vários momentos da temporada, a sorte não teve do lado de São Francisco. Contra Baltimore, a bola desviou e caiu em cima dos jogadores de Baltimore para interceptação. Nesse jogo, a bola bate... Acho que não foi no Kirby Joseph, não lembro em qual safety que foi. Não é. Eu também não lembro quem foi, mas sei que não é o Joseph. O Joseph, inclusive, machucou no primeiro tempo, né? Teve um lance ali ruim, eu não sei se ele voltou pro jogo. Mas o Brandon Ayuk faz uma recepção espetacular, o time ganha momento no jogo, e é isso que você falou, cara. Quem ainda não acredita em momento, não sei se acha que o jogo é Madden, que os jogadores ali se blindam completamente do jogo, porque acreditar faz muita diferença. E isso que é o ponto defensivo de São Francisco, que virou a chave. A partir do momento que São Francisco começou a colocar pontos no placar e se viu recompensado por isso, todo mundo se deu mais de si. Você viu o Nick Bosa indo mais forte para os duelos ali contra o Penei Sewell, contra o Chase Young, cara. O Chase Young jogou muita bola nesse segundo tempo. O Fred Warner indo forte nos tackles. O Greenlaw quase se machucando num tackle providencial que ele dá para parar um ataque dos Lions. Depois ele ainda consegue voltar. São Francisco sai dessa partida sem grandes lesões e com muito coração, velho. O Brock Purdy, quando precisou, fez jogadas, conectou bons passes. Teve uma jogada ali, quando o jogo tava 24-24, que se ele sofre um sec, ia ser uma 2ª para 18. O Brock Purdy sai dessa jogada como se fosse o Lamar Jackson, corre pra lateral e eu achei que ele tava jogando a bola fora. De repente, a câmera mostra, tá lá o Kyle Juszczyk fazendo uma toe tap na sideline. Cinema total. Cara, e é esse tipo de coisa que começa a acontecer que você fala, mano, precisa ser agora, sabe? É muito fácil você vir aqui falar depois de uma vitória, da forma como aconteceu, que era pra ser, que os 49ers era esse o ano. Porque se perde, eu ia falar que não ia ser esse ano. Mas certas coisas acontecem que você simplesmente não consegue explicar, sabe? São Francisco acaba de anotar um TD e na primeira bola do ataque dos Lions, o Jahmyr Gibbs sofre um fumble e 3 jogadas depois São Francisco está dentro da endzone para empatar o jogo. E aí depois você para outra quarta descida do Detroit Lions. Cara, foi um jogo de muitas emoções. Foi um jogo... Eu fiquei orgulhoso desse time. Foi uma atuação que... Você não dá para você pedir mais de um time. O que São Francisco apresentou no segundo tempo foi tudo que qualquer torcedor quer ver de seus jogadores. A gente que é torcedor, cara, a gente se envolve com a parada, a gente perde noites de sono, a gente vai dormir com ansiedade, a gente fica triste quando perde, mas quando vence a gente fica muito recompensado.
E quem não acompanha o esporte não sabe o tanto que isso é importante pra nossa vida, sabe? E os jogadores, às vezes, eles precisam sentir isso também. Eles precisam saber que tem a vida de muita gente ali em jogo, a felicidade do cara na segunda-feira de trabalho seguinte. Às vezes o cara não tem quase nada de interessante na vida dele, mas ele tem um esporte que é o pão e circo, é algo que tira ele do marasmo do dia a dia. E São Francisco entendeu muito bem o recado. E aí você precisa ter líderes, você precisa ter caras que puxam a responsabilidade. E pode ser que São Francisco não vença o Super Bowl. Vai jogar contra o Patrick Mahomes, o melhor quarterback de todos os tempos, uma defesa espetacular. Mas todo time que chega no Super Bowl chega porque mereceu. E você nunca vai vencer um Super Bowl se você não chegar no Super Bowl. Então não pode ter medo de quem que vai enfrentar. Tem 2 semanas para se preparar. Você vai ter mais uma vez o duelo entre Andy Reid e Kyle Shanahan. É tudo o que São Francisco pediu. Quando o São Francisco perde o Super Bowl lá em 2020, em fevereiro de 2020, o George Kittle fala que ele queria voltar para lá com uma vingança. E São Francisco volta justamente contra o time que o derrotou em 2019. Então, a gente falou muito de roteiro, a gente falou muito de imagem. A imagem do Super Bowl, cara! Isso vai entrar pro Hall da Fama do Endzone Brasil. Eu vou ficar com saudades de falar isso toda semana. Mas é isso, cara. A NFL é linda demais. E você fala essa coisa de chegar ao Super Bowl, né? Me lembrou de uma frase do Alexandre Calil, que era presidente do Atlético Mineiro, né? Ele falando sobre ir para a Libertadores. Tem que ir. Enquanto você estiver indo, uma hora você tá lá. Você tá lá, você vai ter uma chance. E acho que os 49ers se colocam nessa posição de ter a chance. Né? Mais uma vez o Kyle Shanahan aí voltando pro grande jogo. E eu tô animado pra ver o que ele vai fazer. Eu acho que esse é outro Kyle Shanahan. Certo? E jogando aí contra um Steve Spagnuolo de novo, que também é outro Steve Spagnuolo. Enfim, depois a gente fala do Super Bowl, tá? Não vou me adiantar aqui não. Mas eu te falei, você riu de mim, PP. Sorte de campeão, cara. Tem que ter um pouco de sorte, cara. Não sei. Às vezes acontecem umas coisas esquisitas. E essa recepção do Brandon Ayuk vai ficar marcada aí na história dos 49ers. Porque vai. Era um passe a The Cat número 4, cara. Nossa, na moral, a The Cat número 4. Na moral. Que era pra ter sido aí uma interceptação do Brock Purdy, né, em tese, e aí, cara, a bola sobe, né, quando o jogador não rastreia a bola direito, aí o que não consegue aí se esticar pra fazer a recepção, né, então... Você vê que uma jogada foi foda quando num prazo de 2 segundos você sai de... Mano, Mano, o que aconteceu? Isso foi bizarro, cara. Isso é muito Detroit Lions acontecer uma jogada desse tipo, sabe? Nossa. Te partiu o coração mesmo. Mas eu preciso elogiar aqui também o Brock Purdy, né? Não por essa jogada em si, mas pelo jogo. Cara, cresceu no jogo, querendo ou não. Começou mal, não sei o quê, teve passe, né, que foi interceptado, passe que quase foi interceptado. Quando precisou dele, correu com a bola, fez passes, cara, pro próprio Juszczyk e outros passes também bastante clutch, então ele fez o necessário. Ele é o Patrick Mahomes, ele é o Josh Allen, que, né, te deixa com aí 95% de chance de vencer todo o jogo? Não é. Mas quando precisou dele, nesse contexto, San Francisco 49ers, distribuindo bem a bola, correndo quando precisava, quando tava todo mundo marcado, ele aparece. E, cara, é só isso que você precisa, um cara que te dê essa chance de vencer dentro do contexto do seu time. E merece estar nesse ponto que está. Eu falo muito isso. Vocês não vão me tirar o gosto de ver o San Francisco 49ers vencer o Super Bowl porque o Brock Purdy é o quarterback, né? É um time muito bom que eu quero ver premiado, especialmente o técnico, pela importância que ele tem na história da NFL. Vários jogadores aí que com o anel cementam muito do legado que tem, que vão ficar muito mais marcados na história se forem campeões. Então, é um time também que eu vou gostar de ver por conta disso. O Brock Purdy com a história dele, que, cara, ver um jogador que foi senhor irrelevante, né, a última escolha ser campeão, cara, também é muito da hora, né, então, eu talvez torça pro Chiefs pelo conteúdo, né, ainda tô me decidindo ainda o que eu vou fazer, mas vou ficar feliz também. Suas torcidas não deram muito certo nessa temporada, né, então... mas é sobre isso também, né, faz parte. Mas, cara, sobre o Brock Purdy, a última coisa que eu queria falar a gente pode ficar aqui debatendo o quanto a gente quiser quem que é melhor entre os QBs, fazendo listas, fazendo rankings. Mas, essencialmente, você precisa que seu QB faça jogadas. E, por mais que o Jared Goff seja um quarterback que eu acho que passa na bola, é inegavelmente melhor do que o Brock Purdy. Ele é um cara mais alto, é um cara com o braço mais forte. Ele tem um passe que sai mais bonito da mão dele.
Você vê ali visualmente o Jared Goff, quando tudo tá dando certo, ele parece ser um quarterback melhor, de fato. Mas você precisa ter um quarterback que faça coisas acontecerem. Essencialmente, você pode ter o quarterback que, quando tudo esteja dando certo, ele seja o quarterback perfeito. O Jimmy Garoppolo foi isso para São Francisco durante muito tempo. E o Jared Goff é um cara que, cara, merece tudo que tá vivendo com o Detroit Lions, essa adoração que a torcida tem com ele. Ele não mereceu ter sido chutado de Los Angeles da forma que foi. Ao mesmo tempo, a franquia precisa vencer Super Bowls e venceu sem ele, então se pagou. Mas você precisa de um cara que inexplicavelmente faz coisas acontecerem. Um playmaker. E é por isso que eu fico muito indignado quando as pessoas falam que o Brock Purdy é um game manager. Porque você botou na sua cabeça que game manager é um cara que tem braço fraco e faz passes curtos. E sabe, se pra você um game manager é isso, tudo bem. Pra mim, um game manager é um cara como o Jared Goff, que vai fazer tudo que o jogo precisar que ele faça, mas não vai fazer nada além disso. Quando precisar criar uma jogada fora da estrutura, não vai criar. E ontem, cara, olha quantas jogadas o Brock Purdy criou por conta própria. Pelo menos 3 scrambles para first down que mudaram o momento do jogo. Um passe ali pro Kyle Juszczyk que contra todas as expectativas foi completo, sabe? Esse tipo de coisa, você não vai ensinar para um quarterback. Ele precisa ter esse instinto. E foi isso que São Francisco procurou no Trey Lance quando draftou ele em 2021. Foi isso que o Kyle Shanahan viu no Brock Purdy que fez ele tomar a vaga do Trey Lance. O Brock Purdy não teria tomado a vaga do Trey Lance se ele fosse apenas mais um Jimmy Garoppolo. Então é o que eu costumo dizer. São Francisco encontrou o melhor dos dois mundos. Encontrou um cara que, assim como o Jimmy Garoppolo, dava a segurança de fazer o que o Kyle Shanahan queria que ele fizesse as leituras corretas, os passes curtos quando precisasse, tivesse a humildade de saber que nem toda jogada é uma jogada para você tomar um risco no fundo do campo. E precisava também de um cara que fosse atlético o suficiente para sair de situações complicadas, para criar jogadas com as pernas, para fazer algo acontecer quando nada tá dando certo. A gente costuma muito falar sobre quarterbacks elites e tal, e eu tenho pra mim que o quarterback elite é um cara que quando você tá numa 4ª para 10 no campo de 20 jardas, precisando de completar aquilo lá no final do jogo pra você conseguir chegar, ter a vitória, continuar avançando. O quarterback elite é o cara que quando você tá na defesa adversária, você nunca tá tranquilo. Você nunca vai estar tranquilo contra o Patrick Mahomes, contra o Lamar Jackson, contra o Josh Allen nessa situação, contra o Joe Burrow. Você sempre vai estar com medo dele fazer alguma coisa. O Brock Purdy não tá nesse nível. Definitivamente não tá. Mas outra coisa que eu gosto de ver de um quarterback, que pelo menos seja diferenciado, um cara que seja mais do que o quarterback mediano, que faz apenas o que lhe é pedido, quando você tá atrás do placar, você tá tranquilo, você tá extremamente preocupado, você consegue ver um recurso pro seu time. Com o Brock Purdy eu consigo ver. Com o Jimmy Garoppolo, nem sempre. Com o Jimmy Garoppolo eu precisava ver o time tendo jogadas de seus playmakers. Eu precisava ver o Deebo fazendo uma jogada espetacular. Eu precisava ver o Kittle fazendo uma jogada. Eu precisava ver uma trick play, como aconteceu na final de conferência lá contra os Rams, que o Deebo Samuel passa para um touchdown. Na verdade, isso foi na rodada 18, se eu não me engano. Mas enfim. Com o Brock Purdy, eu consigo ver ele fazendo jogadas. E é isso que eu peço. É isso que eu peço do meu quarterback. Você não vai achar um quarterback elite toda hora. Mas é muito difícil você achar um cara que vai te dar tantas chances de você vencer, pelo menos nesse sistema, como o Brock Purdy. Ah, mas o Dak Prescott seria melhor, o Justin Herbert seria melhor nesse sistema, o Lamar Jackson. Não interessa. Quem tá jogando é o Brock Purdy. Você precisa que o seu quarterback, naquele momento, faça as coisas acontecerem. E ele fez. E lembre-se, enquanto o seu quarterback favorito está assistindo o jogo de casa, o Brock Purdy jogará um Super Bowl. Lide com isso da melhor forma que você puder. Cara, pelo amor de Deus. Eu precisava dar pelo menos alguma provocada, Alex. Alguma provocada eu precisava dar. Pelo menos uma. Põe o nome do PP aí embaixo, não tem nada com isso, tá? Mas... Pelo menos alguma coisa eu precisava falar. Porque, pô, é impressionante o quanto que um quarterback pequeno, com a mão pequena, de Iowa fazendeiro, incomoda tanta gente, cara. O Brock Purdy é a única história de underdog que toda a liga odeia. É a única. Se você vê toda essa comoção com os Lions, é um time que nunca foi pro Super Bowl, olha que time legal. O time foi incompetente durante anos, cara. Por que esse time tem mais comoção do que necessariamente o Brock Purdy? As pessoas têm uma raiva por esse quarterback, eu não consigo entender. E agora vão ter que engolir aí o maluco. Que ele lance 6 interceptações no Super Bowl, não interessa. Vocês vão ter que ver o Brock Purdy mais uma vez no ano, viu? O domingo de vocês de Super Bowl terá o Brock Purdy. Lide com isso da forma que for melhor. Torcedor PP Narducci aí pra vocês, certo? É isso, cara, é isso. Eu tô feliz. Hoje foi o meu dia de soltar
a alegria, cara. Ontem eu não consegui comemorar direito, eu tava nervoso, eu tava ansioso. Eu vou falar aqui mais uma coisa. Eu vou estar em Las Vegas, meus amigos. Perfeito! Estarei lá em Las Vegas, tá? Vamos com tudo, Estarei meu lá querido. em Las Vegas com vários brazucas produzindo conteúdo. Ainda não sei se eu vou no jogo, porque eu tô indo como fã. Eu talvez dê um jeito aí de estar no estádio, não sei, as coisas podem acontecer. Há uma semana atrás eu nem sabia que eu ia estar em Las Vegas, ok? Mas estarei lá no Opening Night, vou estar talvez no NFL Honors, pendendo credencial, que eu acho que, se Deus quiser, vai vir. Estarei no Super Bowl Experience, vou estar fazendo vários conteúdos lá em Las Vegas, vou pro cassino, vou falar com algum cover do Elvis Presley. E, cara, é sobre isso, mano. Eu preciso aproveitar esse momento também, porque há alguns anos atrás, cara, eu só queria... Eu queria só trabalhar com a NFL, mano. E agora eu tô indo pra um Super Bowl do meu time. Eu comprei essas passagens em julho pra qualquer que fosse o confronto. Eu só queria estar em Las Vegas. E vai ser os 49ers, mano. Então, muito legal tudo isso. Feliz por você, meu querido. Certo? Realizando sonhos e você merece, hein, mano, por todo o seu trabalho, certo? Muito obrigado, amigo. Vamos com tudo. Terminando o assunto Brock Purdy. Eu tenho uma entrevista lá pro Dimensão Esportiva, né, que te entrevistaram também, e o Bosquinho... Abraço pros amigos de Dimensão Esportiva. Sim. Entrevista bem legal. Muito legal. Longa, mas muito legal. Me perguntou... Depois que eu fui ver que tinha dado, tipo, 1h10 Muito de tempo, coisa, mano. eu achei que tinha sido Mas menos. ótimo, foi muito legal, adorei as perguntas que eles fizeram, me colocaram pra pensar. Assistam lá no canal deles, certo? Tá lá disponível. Sobre essa nova geração de quarterbacks, o que mudou, né, dos pocket passes pra esses quarterbacks agora, e eu defini com a palavra criatividade. Você tem que ser criativo, você tem que ser um cara que consegue criar principalmente dentro do pocket, mas também quando a coisa não dá certo dentro da estrutura da jogada. E o Brock Purdy, ele pode não ser tão criativo quanto outros caras, mas ele é criativo o suficiente. Esse que é meu ponto com o Brock Purdy. Então, acho que ele consegue criar essas jogadas quando os 49ers precisaram dele e colocou o time em posição de vencer de forma muito merecida, certo? Então, vamos aquele com passe tudo. pro Jawan Jennings, cara. Que... Nossa, na hora que ele fez aquele passe, eu falei, Brock Purdy, o que você fez? Aí o Jawan Jennings sobe no segundo andar, faz uma recepção com uma das mãos só. É o tipo de jogada que você... Sabe, é aquela coisa, mano. Pra você chegar no Super Bowl, você precisa fazer essas coisas. Sim. Você precisa ter alguma coisa espetacular. Os Chiefs de 2019 tiveram muito disso, né? Os Chiefs de 2019 viraram um jogo que tava 24-0. Teve um jogo que contra o Tennessee Titans na final de conferência, que o Patrick Mahomes corre lá, ele não é tocado por ninguém, porque... Se vocês não sabem, aquilo lá já foi em 2020, então as equipes já estavam fazendo a distanciação social, o distanciamento social, né, por conta infelizmente, da pandemia. Então, foi por isso que ele não foi tocado naquele lance. Tá todo mundo com medo de esse lance me irrita muito, porque é um lance muito absurdo de um quarterback fazer. É muito absurdo. E todo muito mundo absurdo. fala, ai, mas a defesa do Tennessee Titans Não, não faz o é teco. muito absurdo, Cara, vocês cara. não gostam de futebol americano. Vocês gostam de encher o Que saco, isso, Alex? mano. Não, Deixa não o cara é fazer uma jogada dessa, mano. Mano, é foda. eu deixo ele fazer, Dá. só que isso é algo que eu tô falando. Eu acho que todo quarterback tem que correr com a bola. Porque é inegável que os caras têm muito medo de dar uma pancada no quarterback como se fosse um running back. Se fosse o Isaiah Pacheco correndo no lance daquele lá, o capacete dele ia estar na lua, velho. Sabe? Se fosse naquela época lá, era o Damian Williams. O cara ia estar tetraplégico, mano, de tanto que as defesas iam forte no maluco. Mas por ser o Patrick Mahomes, o QB, as defesas ficam com mais medo de dar um teco no cara. Porque quando que ele deixa de ser um QB e passa pra ser um running back? Tem o fato também de que ele pode estar a 60 jardas já correndo com a bola, igual o Daniel Jones tava lá naquele lance. Se ele der um slide, você não vai poder atingir o cara. Então é muito complicado, velho. A vida de quarterback é muito fácil. E aí naquele lance, pô, você tem um maluco que ele tá trotando. Ele tá trotando atrás do Mahomes, cara. Não dá. Editor, bota esse lance aí. E vocês vão me falar se eu não tô ficando maluco, se eu tô sendo só chato. Eu acho essa jogada muito foda. É uma das jogadas mais legais da carreira do Mahomes. Dito isso, a defesa tava soft. Mano, mas sempre contra o Patrick Mahomes é assim. E não é contra todo quarterback que é assim. Sim, Então sempre quando o Patrick Mahomes, os caras têm medo algo de acertar do Mahomes, cara, e é isso. E eu acho que Mano, as pessoas tem algo focam contra o muito Mahomes. mais em não apreciar Quando o Joseph o Ossai Mahomes. bate nele lá, ele recebe a falta na final de Sim, conferência. mas aí que o Ossai foi? foi idiota total. Que foi? Mas assim, você entende que os caras têm medo de ir no Mahomes, porque eu não sei se é porque a liga chega nos caras e fala, mano, esse aí é o Não rosto é. da liga. A gente não pode... Não, eu não sei. Mas alguma coisa tem ali, velho, sabe? Nem o Josh Allen Mahomes recebe... é Não, bom. o Josh Allen também tem umas corridas assim. É isso, Mahomes tá? é bom, é simples assim, mano.
O Mahomes é foda, o Mahomes é o melhor quarterback da história da NFL, Alex, você não tá entendendo isso. Mas, cara, não justifica. Os caras têm muito medo de ir no quarterback no campo aberto. Tem muito medo. É foda isso, cara. É foda. Mas é isso. Bom, eu tô me segurando aqui pra não falar de Super Bowl, cara. Nós vamos deixar isso pro próximo episódio. O próximo timeout de prévia pro Super Bowl será gravado diretamente de Las Vegas. Perfeito! Então, aí vou levar minhas coisas, vou procurar um lugar pra gravar lá. Eu vou tentar não gravar na casa com os moleques, porque, né, eu não sei como é que vai ser o cenário lá. Eu gostaria de gravar com uma cena panorâmica de Las Vegas. Seria bacana, assim, tá? Igual você fez na praia. Exato, tem Seria que legal. dar um jeito pra nós, o Renato Galo. Seria legal. Mas é isso, cara. Estamos chegando aí no melhor momento da temporada, que infelizmente é o último também. Foi uma grande temporada, Alex. Foi uma grande temporada. Estivemos aqui desde a semana 0, né? Que foi o primeiro programa de prévia na semana anterior ao começo da temporada. E foi um ano de muito aprendizado, além de tudo. Muita coisa deu certo pra Endzone no Brasil. Estamos batendo aí 90 mil seguidores no Twitter. Estamos chegando nos 100 mil no Instagram. Algo que me deixa muito feliz, muito realizado, é saber de onde que a gente pegou esse projeto, onde que a gente tá levando. Você chegou aí esse ano e melhorou muito o nosso conteúdo também. Então, cara, mãos dadas pra 2024 ser ainda melhor, velho. É isso. Porque vamos ter muito tempo, mano, aí pra desenvolver projetos. Vamos é o Zonudo, cara. É o Zonudo, não tem como. Não tem como, ninguém vai segurar. É. E acho que a galera abraça muito a gente, então também agradecer a todo mundo, certo? Que tá aí assistindo. Então, não esquece, Caio, nosso diretor, um beijo, lembrando de você aqui. Deixa o like, se inscreve. É verdade. Comenta no vídeo. Deixa eu ver com quantos minutos a gente tá pedindo isso. Pois a gente tá pedindo isso com 50 minutos de vídeo. Ótimo! O nosso que chefe beleza. fala, cara, pede like, pede pra comentar, porque quando a gente lembra, vocês fazem, porque vocês gostam muito do Zonudo, mas a gente não lembra de fazer isso. Não, mas você pede no começo do vídeo também. No começo e no final, Nos pelo recados menos, iniciais mas você pede. Ok, tá ótimo, tá ótimo. Vamos com Pedimos, tudo. é o que importa. E é isso aí. Oi, tá desligado o meu negócio. Deixa eu ver. Não, tá ligado. Cadê? Não tá aparecendo. Efeitos hoje. especiais. Aê! Subiu os balões. Subiu com delay, mas enfim. É isso então, família. A gente volta na semana que vem. Não teremos live essa semana, porque seremos, né, sexta-feira, inclusive, eu vou estar indo pra São Paulo. Vou ficar na casa do nosso ex-estagiário, Leozinho. Então, obrigado por me hospedar por um dia, Leozinho. E... aí, o ano novo! Então, não vamos ter live. Eu vou estar no aeroporto na sexta-feira. Aí, sábado, eu saio pra Las Vegas. Chego lá domingo. Então, vou passar essa semana inteira planejando conteúdo e é isso, vai ser muito legal. Voltamos na segunda que vem, na quarta-feira que vem, né? A gente grava na segunda, mas vocês não sabem disso. Sim. Então é isso. Tamo junto, galera, até a próxima.